Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalhamos aqui em Portugal para ajudar os imigrantes naquilo que for necessário com relação à legislação portuguesa, seja para a nacionalidade, seja para a emissão de vistos, seja para a regularização, enfim, tudo aquilo que envolve um processo de migração. Se você já é nosso inscrito, nosso muito obrigado por tê-los aqui conosco, por enviar as sugestões, por enviar dúvidas, por enviar perguntas. E eu sempre lembro que as perguntas pontuais sobre processo, sobre o seu caso particular, sejam enviadas para o e-mail contato@portugallegal.com.br. Para quem quer fazer apenas um comentário, quer deixar simplesmente uma sugestão, pode fazê-lo aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então faz o seguinte, manda aqui para o nosso Instagram, está aqui embaixo. Nosso Instagram, lá vocês podem também enviar perguntas, podem enviar dúvidas, podem sugerir pautas, enfim, estamos abertos e sempre dentro do possível nós procuramos responder e dar sequência àquilo que nos é apresentado aqui no canal. Muito bem, dito tudo isto, vamos fazer o seguinte. Hoje eu quero responder para vocês algumas dúvidas que estão aqui no canal. Eu vou fazer a leitura daquela pontuação que nos foi trazida e, dentro do possível, vamos trazer alguma informação, alguma sugestão a respeito disso que está aqui. Nós não vamos resolver o caso, porque isto é outra coisa, isto tem que ser feito com muito cuidado, com muito critério, com muito carinho, porque trata-se de um processo de vocês, e muitas vezes. E, como eu sempre digo, eu não vou tratar aqui no canal aberto processos, porque processo pode ter uma situação. No seu caso, às vezes, por uma questão de data, qualquer coisinha, qualquer detalhe, pode mudar a interpretação, pode mudar a aplicação da lei. E aí eu estaria sendo muito simplório se aqui neste momento, e também por uma questão até de responsabilidade, dar um comentário, fazer um comentário que muitas vezes pode ajudar a um e não ao outro. Então, por este motivo, a gente pede e reserva o direito de vocês nos enviarem isto no modo privado. Perfeito? Muito bem. Eu vou fazer aqui uma leitura de uma questão que nos foi trazida aqui por uma pessoa que se identifica como Falinoff. É a respeito de um vídeo que nós lançamos esta semana, que fala da questão da nacionalidade portuguesa e fala da nacionalidade portuguesa online. Isto é uma novidade. Isso foi anunciado há alguns dias atrás. Isso é o início do processo, né, da possibilidade de nós conseguirmos submeter os documentos e os processos de forma online, portanto, não precisamos ir até a conservatória ou utilizar o próprio serviço de correios, que funciona muito bem, né? Os documentos chegam, sempre são protocolados, logo em seguida nós temos o aviso de recebimento, enfim, são meios tradicionais. Agora abriram o meio online e certamente é muito bom. Mas o meio online, como nós explicamos lá naquele vídeo, eu vou simplesmente dar uma, como se diz, uma pincelada no assunto, ele pode ser utilizado apenas por advogados e solicitadores. Por quê? Porque estas pessoas estão qualificadas através de certificação digital e de assinatura digital da ordem da sua categoria profissional e, portanto, são aptos a praticar estes atos em nome de um terceiro, através, evidentemente, sempre de uma procuração. Então, tem todo um preparo que deve ser feito para que nós, advogados, possamos agir, para que os solicitadores possam agir. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que a matéria fala em que apenas podem ser inseridos no sistema, ou seja, digitalizados, documentos originais. Aí para nós, inclusive, já surgiu a dúvida, né? Pois muito bem, como documentos originais, se muitas vezes essas pessoas estão fora do país? Um processo de nacionalidade não requer que a pessoa esteja em Portugal para requeri-lo. Pode estar em qualquer lugar do mundo. Bem, vamos lá. Isto se aplica no geral. Agora, estes casos
que foram liberados agora, no dia 17 de fevereiro, são casos específicos. Trata-se de nacionalidade por tempo de residência, primeiro, e segundo, por tempo de casamento ou união de fato com um cidadão português. Nestes dois casos, em especial, nós temos que situação? Ambos devem estar em território português. Por quê? Através do casamento ou da união de fato, um dos requisitos é que estas pessoas residam em Portugal, que tenham o imposto o IRS declarado em Portugal, que tenham atividade em Portugal, que tenham empresa em Portugal, enfim, que estejam em Portugal. Portanto, justifica-se que os documentos a serem digitalizados são originais. Perceberam? O outro caso, tempo de residência. Quem tem direito a este processo? Aqueles que, somando o tempo de título de residência emitido pelo CEF, na somatória chegaram aos 5 anos, renovam o seu título de residência, pedem a certidão de tempo de residência legal em Portugal e, uma vez tendo isto, tendo o seu título renovado e tudo mais, você pode então ingressar com o pedido da nacionalidade. Mais uma vez, estas pessoas devem estar em Portugal. Você não pode pedir uma certidão por tempo de residência para efeitos de nacionalidade se você está fora do país. Ok? Agora, a partir do dia 17 de março, então, prometeram que os demais tipos de processo de nacionalidades também seriam liberados no sistema. E aí entra aquele questionamento que eu me fiz, que eu já fiz a colegas, e nós estamos em dúvida. Como proceder com a digitalização de documentos originais se estes documentos não estão em nosso poder? Porque para estes demais processos, na grande maioria das vezes, as pessoas estão fora do país. São os netos, são os filhos, são os bisnetos, e eles nem sempre estão aqui. Não há, aliás, na lei esta exigência. A lei simplesmente pede que seja provado. Então, temos que aguardar até o dia 17 de março, quando for liberado o sistema para os demais tipos, e verificar quais são as normas que o IRN vai trazer a público. Assim esperamos. Pois bem, voltando aqui ao caso da pergunta que nos foi colocada, esse processo, estou falando aqui de processo de nacionalidade online, esse processo sendo feito online agiliza o tempo de saída do documento. Ora, o online facilita para quem vai dar entrada no processo. No caso, advogados e solicitadores, porque nós não precisamos enfrentar as filas. E que, por vezes, até de madrugada, temos que estar na fila, porque senão não tem senha para atendimento no dia. Então, nós temos que trabalhar ou com agendamento prévio, para daqui a semana, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, em, às vezes, setores que não são responsáveis até pelo processo, e daí já não funcionam, né? Porque dependendo do tipo de nacionalidade, é uma determinada conservatória que é responsável pelo processo. Então, se eu encaminhar isso para uma conservatória que não é competente, ou retorna, ou indefere o pedido e vai ter que começar tudo de novo, ou então aguardamos até que este processo seja analisado e aí alguém conclua desta forma. Então nós temos que tomar cuidado com isso, não é qualquer conservatória que recebe qualquer processo. Pronto. O fato de ser online vai agilizar? Não vejo por quê. Porque de toda maneira ele vai entrar numa fila que já existe de processos de nacionalidade, e que vai ser analisado da mesma forma como qualquer outro. O que vai acontecer é que não vai haver tanto documento, tanto papel dentro da conservatória, porque isto está desmaterializado. Ele está agora em formato digital e não mais em formato físico, papel. Então, vai trazer um benefício para a conservatória, vai trazer um benefício para quem andava com o processo debaixo do braço e vai até lá, vai facilitar e melhorar para o meio ambiente, porque imaginem os milhares, as centenas de milhares de processos que tramitam e tudo no papel, né? O arquivo enorme que deve ter, portanto, agora com o digital isso facilita.
Então, neste sentido, vemos um grande progresso. No que diz respeito ao processamento, eu não vejo aonde o digital vai ter vantagem e vai ter relação aos demais. Seria, na verdade, prejudicar os demais se agora os digitais furassem a fila. Não é? Você não gostaria de estar com um processo físico e agora eu entro com o meu digital e o meu vai ser julgado em uma semana e o seu está lá 2 anos. Isso não pode acontecer. Deve haver uma regra interna que coloca tudo isto numa fila e eles vão sendo analisados. Ao final, volto a dizer, o benefício será de todos, porque nós estamos com processos desmaterializados. Ok? Espero que tenha respondido sua pergunta. O outro sujeito que nos enviou aqui uma pergunta diz o seguinte: Eliane Leandro 7337. Meu filho nasceu aqui, mas tenho que entrar com o artigo 26B. Nesse caso, qual é mais fácil, online ou fazer um agendamento na conservatória? Eu imagino que Eliane seja o nome da pessoa. Então, eu digo o seguinte: o processo de nacionalidade, até o momento, é apenas para quem tem título a receber por tempo de residência e por casamento. O caso do filho que foi colocado aqui ainda não é aplicado através do sistema online. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem pode solicitar online, pelo menos por enquanto, apenas os que têm certificação e assinatura digital, portanto, advogados e solicitadores. Não é liberado ao público geral, salvo o que venha a partir do dia 17 de março. No momento, somente estes. Portanto, se você está nesta situação e não quer esperar até o dia 17 de março para ver o que acontece, para ver como vai ser resolvido daqui para diante, então vá até a conservatória, se o processo estiver pronto, e dê entrada pelo meio tradicional. Ou, como dito, aguarde para depois do dia 17 de março para ver o que é que vem, como vão ser as novas regras, como vão ser os processos daqui para diante, no que se refere aos demais processos de nacionalidade. Porque neste momento, o seu caso não se aplica o sistema online. Temos um outro caso aqui. No meu caso, minha mãe está fazendo a cidadania portuguesa dela. Meu bisavô nasceu em 1889, em Bragança. Casou com uma italiana no Brasil em 1918 e faleceu em 1978. De câncer de próstata. E aí vem toda uma história, todo um... Amigo, vou recomendar aquilo que eu digo sempre no início dos nossos vídeos. Casos pontuais, enviem para o nosso e-mail. contato@portugallegal.com.br. Aqui não vou adentrar no mérito do seu caso. Diz um outro aqui. Hoje, doutor, fui ao Brasil com meu cartão de residência válido, mas não informei minha saída. Mas esta é uma coisa que muitos esquecem de fazer. Muitos acham que, pelo simples fato de ter um título de residência válido, podem se retirar do território brasileiro, português, viajar para o estrangeiro, não é? E não dar nenhuma informação ao CEF. E depois, quando retornam, não é? Aí muitas vezes acontece o que está acontecendo para este senhor. Passei 1 ano e 3 meses no Brasil. E no mês de junho de 22, minha residência venceu. Pior ainda. Estou a trabalhar, mas com essa demora do CEF não renovei. Bem, primeiro, os títulos de residência que venciam agora são válidos até 31 de dezembro de 2023. O governo prorrogou. Por outro lado, o CEF também abriu as possibilidades de se fazer a renovação através do sistema online. Então, verifique, tá? Dê uma verificada no site se é possível renovar ou não. Se não for possível, tem que contar com a sorte de que o seu título faz parte daquele grupo que é válido até 31 de dezembro de 2023. Caso contrário, o senhor estará correndo um sério risco de, no momento de tentar a renovação, lhe ser negado. Por quê? Porque o senhor saiu do país, não informou em tempo hábil
venceu o título, não renovou, não fez nada dentro do prazo, porque esta é uma das condições para que lá no final, em dezembro de 2023, possa ser renovado. A condição é que o senhor faça dentro do prazo a busca de um agendamento para renovar o título. Ah, mas não tem vaga. Muito bem, mas está documentado que dentro do prazo legal o senhor tomou esta iniciativa. E se não toma essa iniciativa, lá no final o seu título pode não ser renovado. E aí o senhor vai ter um prejuízo. Ou seja, vai ter que reiniciar o processo do seu título de residência. E aí o senhor sabe como é que é. Vai para a fila novamente. Mas isso acontece, o senhor não é o primeiro e certamente não será o último. Aí vem um outro caso aqui, doutor, preciso fazer um agendamento a título excepcional, pode me informar se está sendo demorado? Título excepcional? Eu não consigo perceber qual é o fundamento e a razão de uma marcação aqui a título excepcional, não é? No mínimo deve haver um motivo muito forte, um motivo que o leve a esta situação. Como aqui não menciona, então não tenho nem como lhe dizer sim ou não. Vagas dificilmente aparecem, vagas dificilmente surgem, elas surgem de tempos em tempos, pelo menos foi assim até agora com o CEF. O CEF está abrindo, né, uma possibilidade muito grande de chamar as pessoas que tinham manifestação de interesse, então tem que ver qual é exatamente o seu caso. Se o seu caso é um agendamento normal, é um artigo 15, é um reagrupamento familiar, é um visto por, é um título de residência por estudo, não sei. Não dá para dizer, não dá para responder, infelizmente, desta forma. Se o senhor tiver mais detalhes e quiser aprofundar o assunto, por favor, ou entre em contato aqui através do nosso Instagram, ou entre em contato através do nosso e-mail. O que mais nós temos aqui? Olá, bom dia. Sou esposa de um cidadão português, estou viajando sozinha. Indo ao encontro do meu esposo em Portugal, como deve ser meu procedimento no aeroporto, na imigração? Bem, se a senhora é esposa de um cidadão português, deve ter uma certidão de casamento, seja ela brasileira, francesa, italiana, enfim. Uma certidão de casamento estrangeira, pois não? Então, traga esta certidão de casamento consigo, já devidamente apostilada. Por quê? Às vezes até é necessário traduzir, então depende da sua origem, tá? Da origem onde for emitida esta certidão, para que ela seja válida aqui em Portugal. Por quê? Porque, pelo que dá para deduzir, a senhora está me dizendo aqui como deve ser o procedimento no aeroporto, está viajando sozinha? Bem, seu esposo, presumo, está em Portugal, a senhora está vindo. Traga consigo a cópia da certidão de casamento, isso é o mínimo, além de passaporte, para que possa, né, viajar, seguro internacional de viagem, dinheiro. Peça ao seu esposo para que ele faça uma carta convite, não tem problema, um termo de responsabilidade de fronteiras, que é o exato documento que deve ser feito. Tem na página do CEF. E, digo mais, chegando aqui, a senhora deve procurar o quê? Fazer o seu título de residência através do casamento. E com isto, a senhora vai ter um documento português para poder entrar e sair do país e viajar. Agora, também não dá para entender exatamente aqui se já chegou a esse ponto ou não. Imagino que não, porque se tivesse o título de residência português, não estaria colocando a pergunta desta forma. Então, deixo aqui em aberto e, como dito, ou vem pelo Instagram ou manda para o e-mail. Então, diz um outro aqui, quando fala também de nacionalidade portuguesa, tempo, documentos e espera. E por tempo de autorização de residência, posso dar entrada e aguardar no Brasil? Olha, se eu estou pedindo uma nacionalidade por tempo de residência legal em Portugal, teoricamente eu devo estar residindo em Portugal para poder requerer a minha nacionalidade e não estar fora de Portugal. Basicamente isso. Eu estou residindo aqui. Se eu estou residindo fora, voltei para a minha terra, mas eu tinha lá 5 anos de residência. Posso pedir? Pode. Pode pedir. Agora,
Tecnicamente, eles vão pedir vínculos, e-mails e provas de que está residindo em Portugal. E aí, se tiver tudo em mãos, o processo até pode ser possível. E assim seguem as perguntas, seguem os questionamentos. Fizemos aqui. Vou colocar uma outra pergunta que surgiu aqui. Ó. Se eu tirar minha nacionalidade por tempo de residência em Portugal e por acaso perder a nacionalidade brasileira, perderei também minha aposentadoria brasileira? Interessante esta pergunta. Se eu tirar a minha nacionalidade por tempo de residência em Portugal, bom, já não é uma nacionalidade originária, é uma nacionalidade através de naturalização. Portanto, tempo de residência. E por acaso perder a nacionalidade brasileira? Amigo, para perder a nacionalidade brasileira, segundo regra vigente, poderia acontecer, uma vez que o Estado português comunicasse ao Estado brasileiro que o senhor adquiriu uma nacionalidade por naturalização. Ou seja, aquele tipo de nacionalidade em que, tecnicamente, o senhor perderia a sua originária, a brasileira. Existe um processo que está, se não me falha a memória, na Câmara dos Deputados do Brasil, que já passou pelo Senado, já teve aprovação pelo Senado, em alterar o artigo 12 da Constituição brasileira que fala deste assunto. E, neste caso, somente seria possível a perda da nacionalidade brasileira mediante a manifestação da vontade. Portanto, seria o senhor adquirir uma nacionalidade estrangeira, seja ela que portuguesa, espanhola, italiana, que for, e manifestar o seu interesse ao Brasil dizendo o seguinte: bem, eu sou cidadão brasileiro, sou nacional brasileiro, vim para a Europa, estou morando aqui há muitos anos, já tenho condições de pedir uma nacionalidade, vou usar o exemplo, portuguesa, e não tenho mais interesse em ser considerado natural brasileiro. Portanto, abro mão da minha nacionalidade. Este é o intuito, este é o foco, este é o objetivo desta alteração legislativa no Brasil. Pelo que me consta, ela não passou ainda pela Câmara dos Deputados, aí, em razão de todas as questões políticas que estão envolvidas aí já há anos. E passou no ano passado, se não me falha a memória, pelo Senado, foi ao Câmara dos Deputados e lá, novamente, está na gaveta, não se sabe exatamente o que é que aconteceu. Não temos, pelo menos, informação. Se alguém tiver, fica à vontade, pode mandar a sessão, data em que foi aprovado, se não foi, se está em discussão, como é que está. Até para que a gente possa também divulgar aqui no canal. Então, perceba que, se o senhor perde a nacionalidade brasileira, o senhor está certamente correndo um risco com a questão da sua aposentadoria. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não diria que não, porque o senhor, para todos os efeitos, quando cumpriu com a regra de aposentadoria, o senhor era brasileiro. Isto é um direito seu. O senhor está abrindo mão da nacionalidade brasileira daqui para diante, não para trás. Isso só tem efeito daqui para frente. Se o senhor vier a pedir, caso contrário, também não é tão simples assim de perder esta nacionalidade, de lhe ser retirada esta nacionalidade. Portanto, esta questão da aposentadoria é uma questão a ser avaliada. O que pode acontecer é o fato de o senhor ter esta nacionalidade, vir residir definitivamente fora, fora do Brasil, eu falo, e aí sim a sua aposentadoria ser paga no seu país de destino e ainda ser tributada no Brasil, porque é assim que funciona. Então, quando ela é depositada no exterior, ela é tributada no Brasil. Então, tem que ver isso aí com cuidado, com cautela, procurar a própria alteração da legislação brasileira e daí as consequências que poderão advir deste ato. Ok? Muito bem. Vamos deixar por hoje. Vamos fechar aqui a nossa sessão de sexta-feira, que é a sessão. Sexta-feira nós vamos reservar, salvo alguma coisa seja extraordinária, que nós queremos colocar um vídeo especial, mas sextas-feiras nós vamos dedicar a isso, a tirar dúvidas, a resolver problemas, coisinhas pontuais e simples de serem resolvidas. Nós temos, certamente, várias outras questões aqui pendentes que
poderiam ser encaixadas aqui também, mas é como eu disse, nós já estamos aqui com 25 minutos de vídeo e respondendo aí 4 perguntas, 5 perguntas. Então, à medida do possível, a gente vai deixando agendado e vai tirando uma ou outra, né? Vai fazendo um sorteio aqui e aquelas que forem sorteadas, então a gente responde para vocês. Perfeito? Senhores, um grande abraço, um excelente final de semana e até a próxima, que seja breve. Até lá.